Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à 10ª edição da 6ª temporada do programa OAB TV. Sou Gustavo Coraini e hoje tenho a imensa satisfação de receber aqui a doutora Cíntia Maria Tradi, emérita professora da Faculdade de Direito da Unimar, também ela é secretária da OAB, dessa nova chapa, e mais outros predicados de número enorme, que se eu for falar todos eles, não acaba o programa, que é curtinho. Mas eu convidei a doutora aqui principalmente porque ela foi uma das pessoas que realmente trabalhou por essa chapa, que foi eleita. Ela desde o começo estava envolvida no WhatsApp, a gente via ela trabalhando, e até hoje ela é como se fosse aquele motor de ânimo da chapa, né? Então, doutora Cíntia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Gustavo, o prazer é todo meu, boa tarde a todos, e eu agradeço principalmente as palavras gentis do colega, que com certeza vem mais da sua forma de ver as coisas do que aquilo que efetivamente acontece, mas estamos aqui à disposição e tudo bem. Mas ela, do jeito que a gente vê, mas é verdade mesmo, tem que falar. Então, uma pessoa de imenso ânimo, que a gente é batalhadora, não, mas é alguém que anima o lugar onde se encontra, isso é notório, e todos nós temos pela professora imenso respeito. Mas eu pedi para a doutora vir aqui para que ela nos comentasse uma das suas especialidades, que é o direito do consumidor. O direito do consumidor está fazendo 25 anos, e eu queria que a doutora inicialmente fizesse alguns comentários preliminares sobre isso. Pois é, Gustavo, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro completou seu jubileu de prata agora de vigência, no dia 13 de março. Na realidade, foi um código que veio de encontro aos anseios da população e à necessidade da defesa dos direitos daqueles que são considerados mais vulneráveis nas relações de consumo. Porque, efetivamente, se nós formos voltar os olhos a 25 anos atrás, primeiro o mercado era muito diferente, havia menos oferta, havia menos possibilidades de negociação, porque as pessoas tinham que se contentar com aquilo que encontravam à mão, mas com isso tudo, mesmo assim, houve sempre uma dificuldade muito grande por parte do consumidor de fazer valer os seus direitos face ao fornecedor, que é indiscutivelmente a parte mais forte das relações de consumo. Ou seja, nessa corrente, o consumidor é o elo mais fraco, sendo considerado assim pelos legisladores e pela comissão do anteprojeto que elaborou o Código de Defesa do Consumidor, que agora completa 25 anos de vigência e já existem mudanças previstas, existindo projetos de lei para serem aprovados para fazer parte desse código, que sem dúvida nenhuma foi uma lei que veio acrescentar muitos benefícios à população e veio também trazer uma nova forma de encarar o mercado de consumo por parte tanto da população como pelos fornecedores que se preocupam em se manter no mercado. Bom, é notório para nós que vivemos essa época com relação aos direitos que o consumidor usufrui, mas há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, a maioria dos jovens não lembra, mas nós que temos um pouquinho mais de tempo, lembramos. Se você comprava um carro, um bem que era caro e tal coisa, e ele vinha com aquele programinha, toda semana ele tinha que entrar na oficina do mesmo jeito, e ninguém dava jeito naquilo lá. Era uma novela para você conseguir, conseguir outro carro era impossível. Eles iam consertar aquele e tal, ia demorar. Televisão, a mesma coisa. Naquele tempo tinha garantia de não sei quanto tempo, mas se quebrava, você levava aonde? Levava na loja onde você comprou, ali não tinha assistência técnica, só em Bauru, só não sei onde, e você não podia, se não gostasse, devolver o produto. Então, as inovações que houve, assim, que
mais se consolidaram, né? O que pegou e o que não pegou nesse código, doutora? Então, Gustavo, você lembrou bem, porque na realidade, naquela época, a gente, se comprasse um produto que viesse com um vício ou com um defeito, não restava muita coisa a fazer a não ser chorar, né? Mas depois do advento do Código de Defesa do Consumidor, as pessoas têm a possibilidade de reivindicar os seus direitos e principalmente foram instituídos prazos para que isso pudesse ser efetivamente atendido. Então, se você adquire um produto, seja um bem de alto valor, seja um bem de valor menor, mas você adquire esse produto como consumidor final, ou seja, você é aquela pessoa que vai tirar aquele bem do mercado, vai levá-lo para sua casa ou vai dar de presente para alguém, mas não vai comercializar aquele bem, né? Você não é um intermediário, você é o consumidor final. Você efetivamente tem como reivindicar os seus direitos caso ocorra algum problema. E o Código de Defesa do Consumidor, ele instituiu prazos para que você possa fazer isso. No caso do bem não durável, são 30 dias. No caso do bem durável, 90 dias. Isso passa a ser uma espécie de acréscimo, uma espécie não, na realidade um acréscimo de fato da garantia oferecida pelo próprio fornecedor, que é a garantia contratual e que já existia anteriormente, mas que não era, como você bem disse, levada muito a sério. Hoje, por exemplo, se você pega um produto cujo fornecedor diz, eu dou 1 ano de garantia pelo meu produto, você, além daquele 1 ano de garantia, se é um bem durável, você tem mais 3 meses, ou seja, estende-se a garantia, que é diferente da garantia estendida que é oferecida nas lojas. Que é um ridículo, né? E que você não é obrigado a comprar e que precisa se acautelar, porque quando você menos espera, aquilo está embutido na sua aquisição e você só vai perceber quando você verificar que está diluído nas parcelas, principalmente se você compra um produto de forma parcelada, um produto a prazo. E essa garantia de 90 dias, ela serve não apenas para que você possa reclamar do vício ou do defeito que surgiu no seu produto, como também como uma garantia a mais. Porém, além desse prazo, o Código de Defesa do Consumidor instituiu o prazo de 30 dias para o fornecedor resolver aquele problema. Ou seja, a partir do momento que eu ingresso com o meu produto com defeito na assistência técnica ou nos locais onde não existe assistência técnica, na loja onde eu adquiri, aquele fornecedor tem 30 dias para resolver o meu problema. Caso ele não faça isso, eu tenho 3 opções: receber o meu dinheiro de volta, a troca daquele produto por um outro, da mesma espécie, da mesma qualidade, seja da mesma marca ou de outra qualquer, se não houver aquela, ou se a minha confiança naquela marca foi quebrada, ou ainda a diminuição do preço quando o vício for um vício que não comprometa o uso efetivo daquele produto, certo? Então, quer dizer, são várias opções que o consumidor tem de fazer valer o seu direito e principalmente de valorizar o seu dinheiro, que em épocas como a que nós estamos vivendo de profunda crise econômica, a gente tem que entender que nós somos os donos do mercado porque nós detemos o poder de compra. E se nós não detivermos esse poder de compra em nossas mãos e com isso soubermos usar esse dinheiro efetivamente, nós vamos nos ver em situações bastante complicadas, porque ganhar o dinheiro não está muito fácil, não é, Gustavo? Ultimamente, então. Bom, mas o que destaca, o que a gente quer saber mesmo, assim, o fornecedor, o vendedor, aquele que vende o produto, que teve lucro com o produto, vendendo ele para você, essa parte mais forte, ela está obedecendo o Código de Defesa do Consumidor, tem efetividade, essa lei pegou?
Olha, o que a gente pode dizer é que a lei pegou, se a gente for analisar, a consciência que os consumidores passaram a ter dos seus direitos. Se a gente for analisar também que quase que 90% dos processos que existem nos fóruns cíveis do país referem-se a problemas nas relações de consumo, a gente vai verificar que a lei pegou sim e que hoje os fornecedores são um pouco mais cautelosos com relação a determinadas condutas que adotavam antes. Porém, existe sempre aquela tentativa de burlar a lei, no sentido, por exemplo, de vamos tentar, se der certo, tudo bem, né? Por exemplo, vamos pegar como exemplo, isso nos Estados Unidos é muito comum ainda hoje, as companhias de seguro. Então você tem o seguro, acontece aquela situação, porque seguro é uma coisa que a gente tem e reza para não precisar usar, né? A gente paga por ele e reza para não usar. Mas aí acontece um problema, acontece o sinistro e você vai em busca do ressarcimento do seu prejuízo. E a companhia de seguro, ela procura de todas as formas esquivar-se do pagamento daquilo, encontrando as mais variadas desculpas, algumas delas bastante esfarrapadas, tipo, isso já era um problema que existia anteriormente, foi descuido, ou foi uma utilização inadequada, ou mesmo no caso dos seguros de saúde, esse procedimento não está coberto pelo rol previsto pela Associação Nacional da Saúde, ou então, no caso do seguro mesmo do veículo e tal, essa parte não é coberta, ou você adquire um celular, que é uma das coisas mais comuns hoje em dia, todo mundo tem celular, o seguro cobre o celular, mas não cobre o carregador. Agora, a pergunta que se faz o celular funciona sem carregar? Então, não há como dizer que não cobre o carregador. Quer dizer, a cobertura é ampla. Quem é responsável pela cobertura? Toda a cadeia de fornecedores, desde o fabricante, desde o importador, aquele que projetou, aquele que colocou o produto no mercado, como numa posição subsidiária, mas nem por isso menos solidária, o comerciante que passou o produto para você. Porque você vai escolher aquilo que ficar mais fácil para você, reservando-se àquele que arcou com o seu prejuízo o direito de regresso contra os demais, caso ele entenda que o problema não foi ele que causou. Bom, então fica uma situação em que a lei pegou, existem ações vencedoras e tal, sim, mas o consumidor fica numa posição meio de cobaia de invencionices ali que fazem com o sentido de obter lucro maior, ou seja, vamos oferecer um monte aqui, 5 vão dar problema, nós vamos levar para a justiça, mas nós vamos vender 20 mil que ninguém vai reclamar, então por conta disso nós vamos vender assim mesmo e esses 5 nós se eles quiserem questionar a gente na justiça, então não existe uma multa para aquele tipo por uma atitude que seja verdadeiramente danosa a alguns consumidores, mas que as empresas tocam a si mesmo porque o lucro compensa a campanha, o processo judicial e tal? Na realidade, isso que você está colocando existe sim. Tanto é que existem sempre aquelas tentativas que a gente chama tentativa SCC, né? Se colar, colou, né? É como você pega, por exemplo, uma instituição financeira que coloca lá nos extratos mensais de todos os seus clientes uma cobrança de 10 centavos por uma tarifa que não se sabe o que é. Dificilmente alguma pessoa vai se dirigir nesse mundo atribulado que nós vivemos até o banco, até a sua agência, para reclamar daqueles 10 centavos. O que será isso aqui? 10 centavos. Bom, mas 10 centavos
Será que eu tenho tempo de ir lá para o banco para reclamar os 10 centavos? Só que se a gente for pensar numa instituição financeira que tem milhões de correntistas, ele faz a sua folha de pagamento com aqueles 10 centavos que ele cobra de cada um. Então, na realidade, o que fica um pouco, sabe, é aquela, vamos dizer, acomodação do próprio consumidor com relação a alguns fatos que ele considera menos importantes, né? E ele deixa para procurar os seus direitos apenas quando o prejuízo é efetivamente grande, ou então ele fica envergonhado de pleitear isso na presença de outras pessoas, ou porque vão dizer que ele está pagando um mico, ou porque vão dizer, nossa, que pessoa implicante, mas o que é isso? Isso não é nada. Na realidade, nós precisamos sair desse nosso comodismo para que realmente a lei funcione, porque se existe a lei é bonita, está ali. É como a nossa Constituição Federal, não existe livro mais bonito no mundo. Agora, se a gente deixar que tudo aquilo que está ali escrito permaneça ali, né, como uma letra morta, nós não vamos conseguir efetivamente nada, a não ser nos encantar com a capacidade daqueles que elaboraram aquela legislação em elaborar uma coisa tão bonita, tão bem feita. Nós temos sim que sair da nossa inércia e ir atrás dos nossos direitos. Existem essas tentativas, como por exemplo as vendas casadas, o caso por exemplo da garantia estendida que nós citamos agora há pouco, é um tipo de venda casada. Eu vendo o produto, ele tem a garantia do fabricante, mas eu vendo mais 1 ano ou mais 2 anos, não, mas aí você pode trazer o produto aqui, você não precisa nem reclamar, você vai ter outro novo e etc e tal. Quer dizer, isso é uma coisa totalmente inadequada, absurda, é que as pessoas normalmente não fazem conta, só verificam se a parcela cabe no bolso, né? Se couber no bolso, tudo bem. Não contam nem com a possibilidade de acontecer algo que venha inviabilizar o pagamento daquilo. Da mesma forma, nós precisamos estar atentos com uma série de condutas que são adequadas, que são adotadas, e que não são convenientes e não estão de acordo com a lei. Você falou a respeito da multa. Existe sim a possibilidade de ser arbitrada uma multa pelo próprio juiz da causa, uma multa diária, e alguns juízes entendem e adotam, vamos dizer, um bom peso na caneta quando vão arbitrar essas multas, porque tudo vai depender de quem é o fornecedor e quem é o consumidor. Não adianta, por exemplo, eu mandar uma instituição financeira pagar R$100 por dia de multa, porque isso para ela não faz nem cócega. Agora, se é uma pessoa que tem um pequeno comércio de bairro e eu mando que ela pague R$100 por dia de multa, para ela isso vai fazer total diferença. Então, na realidade, a gente tem que contar também com o poder discricionário do juiz, que vai decidir da forma mais adequada para cada caso. O Código de Defesa do Consumidor, além da legislação material, ele tem a legislação processual que diz como devem ser efetivados aqueles direitos que estão previstos ali. Então existe a possibilidade de multa, sim, existe a possibilidade de fiscalização, existe a possibilidade até de fechamento do negócio. O que entra um pouco, deixa um pouco a desejar ainda, é a questão da fiscalização disso, né? Existem agências apropriadas para fiscalizar todo o mercado de consumo, como a questão do Inmetro, o próprio Procon. Hoje nós podemos contar com vários canais de informação que nem sempre são utilizados pelos consumidores antes de fazer uma compra. Algumas vezes eles compram por impulso, né? Então, estou precisando disso. Será que eu estou precisando? Não estou precisando, mas está barato, então vou comprar. Não é por aí, porque às vezes você está comprando uma dor de cabeça e depois vai ficar complicado para você resolver aquilo. Então, o que é preciso fazer é utilizar-se das ferramentas que estão colocadas aí à nossa disposição. Tem inúmeros sites a favor do consumidor, como o Proteste, como o IDEC, como o próprio site do Procon. É previsto no próprio código
que da mesma forma como existe um cadastro restritivo para o mal pagador consumidor, existe também um cadastro que indica quais são os fornecedores que não cumprem com as suas obrigações, ou seja, com as obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor. Então, o que acontece? Eles são, o juiz, às vezes até judicialmente, é mandado que ele faça uma determinada coisa e ele se faz de morto justamente por causa do que você acabou de dizer. 5 vão me dar problema, eu vendo 20 mil. Ainda fica barato eu pagar esses 5 que me dão problema, porque os outros não vão reclamar. Por isso que eu digo que somente quando todos entenderem que cabe a nós tomar conta daquilo que é nosso, dos nossos direitos e fazê-los vigorar, aí talvez a gente consiga com mais eficácia mudar alguma coisa. Mas isso não quer dizer que nada tenha mudado e que esses 25 anos tenham sido em vão. Foram bastante proveitosos, mas ainda há muita coisa a fazer pela frente. Então, nesse tempo todo, o código entrou em vigência, entrou em vigor, mas de lá para cá, nesses 25 anos, as relações de consumo mudaram, nem internet tinha na época, tudo acabou, mas o código tem se mostrado capaz de, até agora, então, resolver os problemas que vieram. Mas isso acontece de maneira assim, perfeita, doutora? Ele está em dia ou precisa fazer mais alguma coisa, precisa de uma atualizada no código para que ele fique melhor para o consumidor, é óbvio? Há necessidade sim de atualização de algumas coisas, principalmente com relação a isso que você acabou de dizer, com relação às vendas pela internet, que efetivamente não existiam na época, né, que foi promulgado e que entrou em vigência o código, e outras coisas mais que estão sendo analisadas por uma comissão da qual fazem parte os maiores nomes de doutrinadores das relações de consumo, dentre eles o Antônio Herman Benjamin, que foi um dos relatores do anteprojeto do antigo, do código que está em vigor, não do antigo código, mas do código que está em vigor, e vai se buscar suprir as lacunas que esse código deixou, não porque não tenha sido uma legislação perfeita para a época, tanto foi que foi copiada por vários países e são poucos os países que têm a legislação consumerista como um código. A maioria se baseia em leis esparsas, que vão tomar conta de cada caso. O nosso não é um código que é o mais abrangente possível. Mesmo assim, algumas emendas algumas correções, alguns acréscimos ele veio sofrendo no decorrer do tempo, e agora existe esses projetos de lei que vão abranger, dentre outras coisas, as vendas pela internet, o e-commerce, né? E também o superendividamento, que é um outro problema que foi surgindo com o decorrer do tempo, porque com o aumento da oferta de crédito no mercado e com o aumento da concorrência, porque você vê, há 25 anos atrás, nós que somos daqui de Marília, por exemplo, quantos estabelecimentos que a gente contava para a venda desse ou daquele produto? Eram poucos, né? A gente não tinha tanta oferta, no sentido não oferta de promoção, mas oferta de produtos no mercado. Hoje, se eu quiser, por exemplo, comprar uma geladeira, se eu não quiser comprar pela internet, porque eu tenho mais confiança em ver o produto e tal, eu desço ali a Rua São Luís e eu vou entrando de loja em loja para fazer uma cotação de preço e as lojas teriam que se preocupar, se não se preocupam, em estender o tapete vermelho para aquele consumidor, porque é o que eu disse, né? A força está em nossas mãos, nós temos como fazer valer isso. Então, a questão do superendividamento veio junto com a maior oferta de crédito, né? Porque aí a pessoa se entusiasma, não, mas agora eu posso pagar em 12 vezes, não em 24, não em 36. Hoje se compra veículos em 60 meses,
E é o tal negócio, ou você tem dinheiro e compra à vista, e aí você compra a condição, né? Aliás, aí você compra preço, ou você compra a prazo e compra a condição. Não é todo mundo que consegue comprar um veículo, alguma coisa assim à vista. Mas todo mundo procura comprar. Hoje você verifica que nas casas mais humildes sempre tem uma televisão grande, sempre, e eu acho justo. Sempre tem o computador que a criança, o adolescente vai usar para fazer suas atividades escolares e tudo mais. Então, isso foi possível por causa da maior oferta de crédito. Só que as pessoas não necessariamente fizeram as contas. E hoje existe o superendividamento, que também, em grande parte, é culpa das próprias instituições da propaganda agressiva que eles fazem. Da publicidade e as instituições financeiras que oferecem crédito indiscriminadamente, sem verificar e sem fazer o papel efetivo de consultores no mercado, porque na realidade toda empresa, seja instituição financeira, seja fábrica de veículos, seja a fábrica de balão de gás, seja o que for, tem a obrigação de exercer a sua função social no mercado. Então ela tem que exercer o papel de conselheira. É a questão da pré-venda. A relação de consumo, ela não se resume apenas na venda em si, mas existe a pré-venda, a venda em si e o pós-venda, né? No pós-venda é que vem toda a correção dos problemas que eventualmente surjam. Mas o pré-venda seria fundamental se todos dessem atenção a ele, porque é ali que você vai orientar o consumidor sobre o bom uso daquele produto, ali é que você vai dar todas as indicações de onde ele pode buscar a assistência técnica, e é preciso também que o consumidor tenha paciência para ouvir e se interesse, né? Porque eu conheço muita gente que nem o manual do produto que compra lê, né? A maioria, ainda mais quando é letra muito pequenininha, ninguém lê, né? Então, e tem a outra questão também, que são os contratos de adesão, não é? Que ou você assina e compra o produto, adquire o produto, ou você não assina porque você não concordou com alguma coisa, e aí você fica sem o produto. Na realidade, hoje, com as mudanças na legislação, não apenas no Código de Defesa do Consumidor, mas o Código de Defesa do Consumidor foi o precursor disso, mas o próprio Código Civil vê o contrato como um instrumento de pacificação social, de efetivar a função social. Então, o contrato que ele coloca uma pessoa em franca desvantagem perante a outra, mesmo que seja entre duas pessoas apenas, que não é o contrato de consumo, né? Na realidade ele tem jeito, não existe mais. O princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz lei entre as partes, ele foi relativizado. Hoje se pode buscar na justiça a justiça, efetivamente, né? A justiça efetiva que faz com que haja um equilíbrio maior nas relações interpessoais e principalmente nas relações de consumo, porque o contrato de adesão nada mais é do que um contrato elaborado unilateralmente pelo fornecedor e o consumidor se vê à mercê dele, porque ou ele assina, como eu disse, ou ele fica sem o produto. Então, aquelas cláusulas todas que existem ali e que há previsão no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, um elenco que é exemplificativo de cláusulas que são consideradas abusivas, elas podem ser anuladas pelo juiz da causa, porque elas são consideradas até nulas de pleno direito. Bom, mas com o novo código, então, vai reduzir a demanda do judiciário, então, porque pelo novo código, esse tipo de... Porque o código... refazendo a pergunta, por conta do contrato de adesão ser visivelmente leonino, normalmente chega-se ao judiciário e procura-se a equiparação da situação. Mas com as novas mudanças no código, isso vai facilitar ou vai diminuir a demanda do judiciário? Vai facilitar chegar ao judiciário ou vai diminuir o acesso ao judiciário no sentido de haver menos problemas?
Olha, Gustavo, eu encaro a legislação consumerista de duas formas. Por um lado, ela deveria fazer parte do direito preventivo, que na realidade as empresas e tal não estão habituadas a adotar, né? Existem inúmeros instrumentos aí que as empresas poderiam adotar, ter à disposição, inclusive do consumidor, se elas efetivamente pusessem isso tudo para funcionar. Por exemplo, o serviço de atendimento ao consumidor, o chamado SACS, né? Então a pessoa tem um problema no produto, ela liga para o SAC e ela não é deixada ali ouvindo música 30 minutos, aí ela explica tudo para o primeiro que atende, ele fala, vou passar para o setor adequado, e ela repete tudo de novo. Quer dizer, na realidade, não existe uma boa vontade muito grande por parte dos fornecedores em tornar efetivos esses instrumentos que ele tem à mão, apesar de haver estímulo por parte do próprio código para que haja isso. A outra forma é que, com o conhecimento por parte do consumidor de que ele tem direitos e que esses direitos podem ser feitos valer através de ações no judiciário, houve uma demanda maior por ações na justiça. Por outro lado, nós temos, por exemplo, o PROCON, que é um órgão que busca fazer o papel de mediador pré-justiça, quer dizer, antes da necessidade do consumidor dar entrada a um processo judicial. O que acontece, na minha opinião, é que a partir do momento que os fornecedores forem se apercebendo, forem tomando pé da situação de que hoje o consumidor não vai mais deixar passar, eles vão procurar prevenir os problemas ao invés de remediar um ou outro, porque ainda vale a pena. Por enquanto, isso ainda não aconteceu. A demanda judicial é enorme, a gente verifica. Eu estava lendo outro dia uma coisa que eu achei interessante, porque a gente vê pessoas procurando o juizado especial por problemas de R$200, R$300, que um produto nesse valor que tenha comprado. E segundo uma estatística, que eu agora não me lembro o órgão que promoveu, mas é um órgão sério, cada ação no juizado especial civil fica em torno de R$1.700 para o Estado. Então é um absurdo que fique em R$1.700 uma ação para decidir uma causa no valor de R$200, R$300. Na realidade, o que poderia ser feito com relação a isso, né? Primeiro, tornar a lei mais eficiente, mais eficaz, né? Haver mais respeito a essa lei. Por parte de quem? Por parte do fornecedor e por parte de uma pequena parcela da população que fica procurando motivos para ganhar alguma coisa em juízo, né? Seria a indústria do dano e tal, que na realidade eu não encaro dessa forma, mas alguns juízes já encaram pelo abuso de alguns poucos, né? Mas enfim, o que seria necessário seria não basta ser obrigado ao fornecedor ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor em cima do balcão de livre acesso para todos os clientes. Seria importante se ele abrisse o código e lesse antes de colocar em cima do balcão para poder ver exatamente onde ele está errando e o que ele precisa fazer para consertar aquilo. Ou criar uma polícia do consumidor, né, que realmente aplicasse multas quando fosse flagrante o caso ali e impedir esse acesso ao judiciário. Desculpe, Gustavo, claro. O Ministério Público ele pode desempenhar esse papel, não é? Você pode, por exemplo, no caso de um flagrante desrespeito que implique em um prejuízo muito grande, você pode se socorrer do Ministério Público da Defesa do Consumidor
Nas cidades onde você possui delegacia do direito do consumidor, você também pode se socorrer disso, ou numa situação extremamente, por exemplo, extremamente vexatória, ou numa situação que você esteja sendo constrangido ilegalmente, você pode até chamar a polícia mesmo para que possa tomar uma atitude ali no momento. Bom, mas eu estou achando que no Brasil, recentemente, Ministério Público e Judiciário só funciona lá em Curitiba, professor. No resto do país parece que ainda não tem essa vontade de fazer justiça ainda, por algum motivo, vai saber qual é. Bom, nosso horário está terminou já, tá o meu diretor lá fazendo tchauzinho para mim, eu estou achando que é 5 minutos, mas é tchauzinho que ele está fazendo, é para encerrar. Então, infelizmente não pudemos discutir todos os assuntos, mas a doutora já está convidada para o mês que vem, outro mês, vier aqui falar de um assunto do código mesmo, mais específico. Qualquer exemplo é sempre gratificante, porque nós temos uma quantidade até expressiva de telespectadores que não são da área do direito, mas isso aqui serve como se fosse aulas para eles. Eu fico muito satisfeito com isso e agradeço a todos que se manifestam através do telefone. Nós estamos da página do Facebook também, o ABTV Marília. É um prazer poder contar com a audiência de vocês. Queria convidá-la para suas despedidas, doutora. Muito obrigada pela oportunidade, eu me coloco à disposição todas as vezes que houver oportunidade, se você precisar, estamos aqui porque eu sei da efetiva curiosidade e necessidade da população em tomar pé dessas questões todas, e eu me coloco à disposição e agradeço muito, foi um prazer estar aqui com você, e boa tarde a todos os telespectadores, muito obrigada. Eu é que agradeço a presença da doutora, sempre muito simpática, como eu adoro destacar, uma simpatia de pessoa normal, todos nós temos essa impressão, e eu agradeço muito a sua presença. Está convidada para o próximo, vai virar uma das nossas ajudantes aqui, ou companheiras de apresentação. Me despeço de você, caríssimo telespectador, querido colega advogada e advogado, desejando a todos, como sempre, saúde e prosperidade. Até logo.